Tem algumas ações, algumas rotinas que eu faço toda vez que eu fico doente. Eu aprendi isso alguns meses atrás, porque eu peguei uma intoxicação alimentar. Cara, por que toda vez que eu fico doente eu tenho esse comportamento? Por que toda vez que eu fico doente eu tenho essa. Eu tomo algumas ações que é muito nessa. Ações repetitivas, e isso faz com que eu fique ainda mais doente. Aí eu comecei a refletir, a pensar algumas coisas. Aí hoje eu tô gripado, vocês podem ver, eu tô meio fanho, até na hora de falar tô dando umas engasgadas, tô aqui tomando meus remedinhos de gripe, de tosse e tudo mais. E, e hoje cedo eu tava com bastante dor de cabeça, bastante febre, só que eu precisava participar de uma reunião. E na hora que eu me arrumei para participar dessa reunião, incrivelmente eu fiquei melhor. E tô melhor agora. Cedo eu tava com bastante dor de cabeça e tudo mais. E da última vez que eu fiquei doente, que eu peguei intoxicação, algumas coisas na minha forma de pensar, o Senhor ele veio me ensinando muito a respeito disso. Então, vamos falar primeiramente de fisiologia. Se você está doente e o teu comportamento corporal, teu corpo, ele indica que você está doente, então qual que é o comportamento de um corpo quando ele está doente? É você ficar meio deprimido, né? Então imagina aí na sua cabeça a figura de uma pessoa deprimida. Ela tá com cara de dor, então assim, eu tava assim hoje cedo. Ela fica com cara de dor, ela fica com o corpo fica com o corpo aberto ou o corpo mais fechado? Mais fechado, a voz ela tende a ficar mais baixa, mais para dentro. Então isso é o comportamento de uma pessoa que está doente. Isso é o comportamento de uma pessoa que está, até fazendo um paralelo, deprimida. Então uma das coisas que eu faço quando eu tô doente é eu fazer a postura contrária. É eu realmente, cara, ter essa postura, eu me arrumar. Hoje, por exemplo, eu participei da reunião e só o fato de eu me arrumar, estar ali, me preparar para isso, isso já me deu uma nova energia e naturalmente as minhas dores ela foi passando, então isso me ajuda muito. Então essa fisiologia corporal te ajuda muito nesse sentido. O outro ponto que o Senhor ele me ensinou demais nisso, da última vez que eu fiquei doente, uma intoxicação alimentar, é encontrar o Senhor em meio à doença, sabe? Porque quando a gente fica doente, a gente tende a pensar assim, pô, Senhor, livra, cura, sara, e tudo bem você fazer essa oração, não tem problema. Só que uma das coisas que eu acredito é a gente tirar proveito até mesmo quando a gente está doente. É tirar proveito, é o Senhor tirar proveito até mesmo quando as situações são contrárias, são adversas. Então toda vez que eu tô doente, desde então, eu tenho refletido muito assim, Senhor, o que o Senhor quer ensinar para mim através dessa doença? E eu percebi, cara, eu tava com uma intoxicação horrível, e nossa, Senhor... E aí eu fiquei pensando, cara, se você não tá aguentando uma intoxicação, imagina só se você passa por um câncer, sabe? Imagina só se você não passa por um luto, uma morte trágica. Imagina só se você não passa por uma perseguição, igual muitos cristãos hoje acabam passando por perseguição, de tortura e tudo mais. Imagina só. Então, Senhor, me ensina a aprender a confiar em Ti, a descansar em Ti, mesmo quando eu tô doente, mesmo quando eu tô com uma dor de cabeça, mesmo quando eu tô com gripe. Então isso é uma reflexão que eu quero trazer para você, algo que o Senhor tem falado no meu coração, para você realmente descansar, confiar e não reclame, gente, não reclame. Antes eu ficava falando assim, ai, tô com febre, ai, tô com dor, e eu tava de fato com isso. Só que você fica verbalizando isso e a gente acredita, biblicamente falando, que palavras têm poder, tem inúmeros versículos que falam sobre isso. Você fica declarando, ai, tô com dor, ai, não consigo, ai, não posso, ai, tô com dor de cabeça. Você fica declarando isso aí que não vai melhorar mesmo, tá? E então, quero fazer esse vídeo rápido, trazer esse aprendizado, essa reflexão para você. Não sei qual que é a sua doença, não sei a situação que você está passando, mas busque encontrar a mão, o descanso do Senhor em meio à doença, sabe? Eu acredito que em meio às adversidades, a gente vê isso biblicamente. A gente vê em Atos, né, no livro de Atos, o período que a igreja mais sofreu perseguição foi o período também que a igreja mais viu milagres. Então, eu acredito que isso é um princípio. Quando a gente passa por adversidades,
e a gente busca o Senhor em meio a essas adversidades, a gente consegue ter uma sensibilidade maior. Em meio à dor, em meio a essa sensibilidade, em meio à tristeza, em meio ao sofrimento. Então, que esse vídeo seja uma mensagem de incentivo para você. E tô aqui tudo... e a gripe tudo saindo aqui. Que esse vídeo seja uma mensagem de incentivo, de reflexão para você, tá? E uma coisa que eu aprendi, dando os créditos, aprendi com o Joel J. A gente estava participando de uma dinâmica presencial de exercício e tudo mais, e o Joel J ele falava uma frase que é o seguinte: quando estiver doendo, sorria. Quando estiver dolorido, sorria. Então, quando você estiver doente, sorria. Não que quando você estiver saudável você não vai sorrir, mas também quando você estiver doente, sorria. Porque o sorriso ele tem poder de curar. Não apenas outras pessoas quando a gente mostra um sorrisão, mas pra gente, novamente, a fisiologia também. Beleza, galera? Forte abraço. Eu te encontro no próximo vídeo.